Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao terceiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista das lições desse terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz. E a lição que iremos abordar é a lição de número 2, que tem como tema o livro de Ruth e está datada para ser ministrada o dia 14 de julho de 2024. Texto áureo. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, conforme está escrito no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. E a leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Introdução. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor, redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Vamos observar que o livro de Esther, o livro que traz o nome desta mulher moabita, não se destaca apenas pela literatura, pela beleza literária, mas também ele se destaca por ter uma profundidade espiritual muito grande. Tão grande que ele serve de fonte de inspiração para judeus e para cristãos, onde traz um exemplo de amizade, traz exemplo de amor, traz o exemplo de redenção, uma história de redenção. Agora observe algo muito interessante. Nesta extraordinária história de Ruth, que está relatada em seu livro, nós podemos ver como o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus magnífico em poder, que tem toda a autoridade, como Deus na sua presciência e sendo Ele Todo-Poderoso, Ele trabalha em meio às crises. Veja que Ele trabalha, conforme diz Isaías capítulo 64, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Observe que Deus trabalha em meio às crises para cumprir o quê? Os seus desígnios, os seus projetos, que não podem ser impedidos. Então, ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta o Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele é o Deus que provê todas as coisas e mesmo em meio da crise, ele nos garante vitória. Primeiro tópico, a organização do livro de Ruth. Primeiro subtópico, na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Observamos então que a Bíblia cristã, que é a Bíblia que nós usamos, é composta do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento com seus 39 livros, o Novo Testamento com 27 livros, dando total de 66 livros. Agora, a Bíblia hebraica é composta apenas do Antigo Testamento, que é dividido em 3 seções, conforme podemos observar nas palavras de Jesus. Jesus enfatiza essa divisão. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 44, quando da aparição de Jesus aos seus 12 apóstolos. Veja o que Jesus diz. São estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, que é o Pentateuco, e nos profetas e nos salmos. Então podemos observar que a primeira seção é a lei de Moisés, que nós conhecemos como Torá ou Pentateuco, que são um conjunto de 5 livros. Agora, a segunda seção são os profetas e a terceira seção são os escritos, onde está inserido o livro de Ruth. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão 5 rolos.
os 5 rolos. Que 5 rolos são esses? Quais são esses livros curtos que são lidos em festas judaicas anuais? Esses livros são os Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, o livro de Ruth ele é lido tradicionalmente de forma litúrgica durante o Pentecoste, a festa das colheitas. Segundo subtópico, na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, a Bíblia cristã está dividida em 4 seções. Pentateuco, que são os 5 livros, poéticos, que também são 5 livros, históricos, que são 12 livros, e proféticos, que são 17 livros, podendo dividi-los em profetas maiores e profetas menores. Ruth está categorizado como um livro histórico. Na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, Ruth está como um livro histórico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens, conforme podemos ver em Ruth capítulo 1, do versículo 12 ao 21, também em Ruth capítulo 2, versículo 13 e versículo 20, e também em Ruth capítulo 3, versículo 1 e Ruth capítulo 4, versículo 16. A obra está organizada, ou seja, o livro de Ruth está organizada em 4 capítulos, contendo ao todo 85 versículos. É um livro que nos traz uma alegria e uma certeza de que Deus está no controle da nossa história. Assim como esteve no controle da história de Ruth, assim como esteve no controle da história de Noemi, Deus está também no controle da nossa história. E este livro é considerado um livro histórico na nossa Bíblia cristã. Terceiro subtópico, autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Todos eles divergem quanto a isso, mas também chegam a um consenso de que Samuel é o autor mais provável. Por quê? Porque o autor do livro de Ruth, ele demonstra uma familiaridade muito grande quando fala acerca de Jessé e Davi, com os personagens de Jessé e Davi. Observe que ele demonstra assim uma contemporaneidade, ou seja, viveram na mesma época, estavam juntos, tiveram um certo relacionamento. E isso então faz com que Samuel ele seja apontado como um provável escritor do livro de Ruth. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. E quem estava nesse período? Samuel. Samuel estava ali fazendo a transição do reino teocrático de Israel para o reino monárquico. Quem ungiu o primeiro rei de Israel? Samuel. Portanto, é sim dado como provável que Samuel é o autor do livro de Ruth. E isso se deu no século X a.C. Segundo tópico, o contexto histórico. Primeiro subtópico, no tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. E como sabemos disso? Através do livro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então os fatos narrados no livro de Ruth aconteceram no período dos juízes, e esse período durou mais de 3 séculos. E começou depois da morte de Josué, o que ocorrera por volta de 1375 a.C. e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono no ano 1050 a.C. Agora, veja que este período, o período dos juízes, foi um dos piores períodos do povo hebreu. Foi marcado pela anarquia, falta de ordem,
por uma profunda apostasia e por infidelidade do povo, conforme está escrito em Juízes, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 19. Uma frase que identifica bem esse momento terrível, esse momento de anarquia, esse momento de idolatria, esse momento de apostasia, de infidelidade. Esta frase que identifica muito bem este momento está no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, que mostra como esta época foi sombria. Veja o que diz: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Observe bem, abre aspas. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Fecha aspas. Todos agiam de forma independente. Todos agiam de forma egoísta. Não havia uma direção, não havia uma ordem, não havia um líder para posicionar o povo concernente àquilo para qual foi chamado, que é adorar a Deus. Então havia ali uma falta de organização. Não havia uma sábia direção. Veja o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Então, não havia sábia direção neste momento do povo de Israel, no povo hebreu, e o povo sofreu por isso. É nesse contexto que está inserido a história de Ruth, a história de Noemi, a história de Malom, Quilion, ali está Elimeleque. Todos esses personagens estão envolvidos neste momento terrível do povo hebreu, os dias dos juízes. Segundo subtópico, secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Precisamos tomar isso como lição. Observe que após a morte de Josué e de todos os líderes do seu tempo, a geração que se levantou foi uma geração que não tinha intimidade com Deus, não conhecia Deus. Precisamos ter cuidado. No nosso tempo presente, nós estamos esperando a qualquer momento o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, onde encontraremos com ele nos ares. Mas enquanto isso não acontece, nós temos a responsabilidade e a obrigação de ensinar os nossos filhos para que eles ensinem aos nossos netos, às próximas gerações, acerca dos valores absolutos da palavra de Deus. Ensiná-los acerca de Deus. Falar acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que através do sacrifício de Cristo nós voltamos a ter comunhão com Deus e podemos morar eternamente com Ele na glória, que por meio de Cristo nós passamos a ter vida eterna com Deus, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor. Precisamos levá-los a ter uma experiência com Deus, a ter intimidade com Deus, para que não se levante novas gerações que não conheçam o Senhor. Precisamos estar atento com a lição que aprendemos no livro de Juízes, o qual é o contexto do livro de Ruth. Agora, observe bem, secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais, porque a falta de conhecimento de Deus fez com que Israel cedesse ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e fossem atraídos à adoração dos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Por causa do não conhecimento de Deus, eles passaram a cultuar a Baal, a Astarote, viveram em um nível degradante de imoralidade e de idolatria. Por quê? Porque cederam ao secularismo e ao hedonismo. E o que é secularismo? Secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus, sem ter Deus como referência. É uma cosmovisão e um estilo de vida que se inclina para o profano e não para o sagrado, que se inclina mais para o natural do que para o sobrenatural. Israel estava vivendo nesse estilo de vida.
em que Deus não era mais referência para o povo. E por isso eles viveram na idolatria e na imoralidade sexual. Tudo isso após a morte de Josué e dos líderes de seu tempo. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Então, meus irmãos, precisamos orar, pedir a Deus para que Ele levante homens e mulheres para liderar com caráter aprovado, para que sejam líderes que tenham Deus como princípio, para que sejam líderes maduros e assim tenham o compromisso de preparar as gerações futuras para que sejam conhecedoras do Deus de Israel, para que tenham temor a Deus. Terceiro subtópico: opressão, clamor e livramento. Estamos aqui ainda falando do livro dos Juízes, onde ocorreram os fatos narrados no livro de Ruth. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Por o povo estar afastado de Deus, o povo estava apóstata, estava longe de Deus, assim tornou-se presa fácil dos seus inimigos. E assim, os seus inimigos saqueavam e atacavam o povo e os mantinham sob domínio, e isso por longos períodos. Então o povo clamava ao Senhor. Quando a nação estava afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Agora observe bem, nós podemos resumir o livro dos Juízes em 4 palavras: pecado, servidão, arrependimento, salvação. Vou repetir: pecado, eles pecavam, ficavam longe de Deus, estavam apóstatas, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E por causa do pecado vinha a servidão. Então eles começavam a servir a outras nações, porque as nações vinham e se apossavam de tudo que era de Israel, vinham e saqueavam a cidade, a terra. Então eles se tornavam o quê? Uma presa fácil, e então entrava a servidão. E entrando a servidão, o povo se arrependia. Em se arrependendo, então Deus enviava juízes para que através desses homens tivesse então a salvação para o povo. Então podemos resumir o livro em pecado, servidão, arrependimento, salvação. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia, conforme está escrito no Salmo 103, versículo 8, e conforme está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 13, em Romanos, capítulo 2, versículo 4, e em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, onde diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então ele ouve aqueles que clamam a ele, conforme está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mesmo o povo andando contrário à vontade de Deus, quando o povo se arrependia e clamava ao Senhor, o Senhor enviava juízes para que o povo tivesse a libertação de seus inimigos. É nesse contexto que estava inserido os fatos que ocorreram no livro de Ruth. Terceiro tópico: propósito e mensagem. Primeiro subtópico: o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Observe que são vários os propósitos que podemos observar que estão inseridos no livro de Ruth.
Mas o principal desses propósitos que podemos extrair é a apresentação de Davi como descendente de Judá, como pertencente à tribo de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Jesus é descendente de Davi segundo a carne, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 3, que diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Portanto, Jesus ele é chamado de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conforme está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Observe que aqui Jesus é apresentado como um leão de Judá, como a raiz de Davi. E podemos conferir, então, isso no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22, que diz assim, estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então observe que o propósito maior do livro de Ruth é exatamente transmitir às gerações seguintes que Davi é descendente da tribo de Judá, da qual viria o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Segundo subtópico, amor e redenção. A mensagem principal do livro de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Observamos no primeiro subtópico que o principal propósito do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Agora observe que a mensagem principal do livro de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade. E podemos ver isso através da união de Boaz e Ruth, como representantes de judeus e gentios, respectivamente. Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Aqui houve uma união entre os gentios e os judeus, através da união de Boaz e Ruth. Mais à frente, nós vamos observar, na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 16, que em Cristo a parede de separação que havia entre gentios e judeus foi derrubada, foi destruída, porque em Cristo nós agora somos um só povo. Veja o que diz o versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, esta união de Boaz com Ruth, ela prenunciava a união que haveria lá na frente por meio de Jesus Cristo, onde agora judeus que reconhecem Jesus como Senhor e gentios que também reconhecem Jesus como Senhor formam um só corpo, que é a Igreja de Cristo. A redenção é vista no livro de Ruth nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque. Isso nós podemos ver de forma literal no livro de Ruth. Agora, de maneira simbólica, ele é também um tipo de Cristo, o nosso Redentor. Jesus nos redimiu. Jesus é o nosso Redentor, conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 1,
Efésios capítulo 1, versículo 7, que eu quero ler para os irmãos, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Observe ainda o que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E veja bem como que é importante a palavra de Deus, examinarmos a palavra de Deus. Nós vamos ver que Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele é o nosso Redentor e Ele pagou um preço de sangue. Veja o que está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então observe bem que Jesus, ele nos redimiu. Cristo é o nosso Redentor. E Boaz, ele de forma literal, ele é o parente remidor de Elimeleque, mas de forma figurada, ele simboliza, ele é tipo de Cristo, que é o nosso Redentor. Terceiro subtópico, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Nós vimos aqui na lição que nos dias dos juízes era um momento muito difícil, um momento terrível, onde havia anarquia, havia depravação moral, havia idolatria, mas o livro de Ruth nos mostra que ali também havia remanescente fiel, haviam pessoas que temiam a Deus e que até mesmo eram usadas por ele para que os seus propósitos fossem realizados, cumpridos, conforme ele fez com Ruth e Noemi, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus não podem ser frustrados, conforme está escrito no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, conforme está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E essas duas mulheres, Ruth e Noemi, viviam pela fé nesse período. Agora, outro fato importante que é eloquente como mensagem do livro é o valor do altruísmo. Observe bem, o que é altruísmo? Altruísmo é você se colocar, é você se doar para o próximo sem esperar nada em troca. Uma pessoa altruísta é aquela pessoa que se doa para o próximo sem esperar nada como retorno. Observe que o livro de Ruth mostra este valor, o valor do altruísmo no momento em que predominava o egoísmo. Nos tempos dos juízes, o que predominava era o quê? O egoísmo. Era uma anarquia. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Era um egoísmo total. Mas no livro de Ruth nos apresenta que havia pessoas ali, como já dissemos, remanescentes, que também tinham altruísmo, que externavam o altruísmo, que se doavam para outros sem nada em retorno. E isso nós vemos na vida de Ruth e Noemi. Observe que Noemi e Ruth destoam dessa máxima individualista que havia nos tempos dos juízes. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. Elas pensavam não em si mesma, mas Ruth, ela se doou para Noemi e Noemi se doou para Ruth. Então observe que essas duas mulheres, elas eram totalmente altruístas em um momento em que predominava o individualismo. Mais uma vez nós vamos repetir: o amor não é
egoísta, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Conclusão: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Então observamos através do livro de Ruth que Deus cumpre os seus propósitos e nos usa como instrumentos para que aquilo que lhe apraz seja realizado. Deus está no controle da história. Deus está no controle da nossa vida. Sem tirar de nós o livre-arbítrio, Ele nos conduz para que possamos realizar os seus propósitos. É isso que nós observamos no livro de Ruth. Em tudo Ele é fiel e trabalha em prol daqueles que nele esperam. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Assista as lições passadas. A lição de número 1 está aqui para que você possa assistir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.